Boa tarde, sou Maria Fernanda, do curso de Direito da Marta Falcão e sou aluna do professor Cristiano Lima, de Antropologia, e por meio deste vídeo venho explicar a relação entre antropologia, direito e sociologia dentro do ramo jurídico e citar um caso onde a normativa jurídica ela não é aplicada devido a contextos sociológicos ou antropológicos. Embora essas três áreas frequentemente se cruzem no estudo da sociedade, elas possuem, vamos supor assim, lentes muito diferentes para observar o mesmo fenômeno. Enquanto o direito ele busca dizer como as coisas devem ser, como aplicar leis, por exemplo, a sociologia observa como elas são coletivamente e a antropologia busca entender o significado por trás das ações humanas, por exemplo, um contexto cultural. Seguindo essa lógica, o direito ele é uma ciência normativa. Ele não está interessado apenas em observar o crime, mas em definir a punição e garantir a ordem. Ele opera através do dever ser. Se alguém rouba, por exemplo, o direito aplica a regra pré-estabelecida independente de motivações sociológicas e profundas visando a coesão do sistema jurídico. Já a sociologia, por sua vez, ela foca nos grandes grupos e nas instituições, por exemplo, igreja, família e o próprio Estado, e nas desigualdades. Se houver, por exemplo, um aumento na criminalidade, o sociólogo ele não olhará para o Código Penal, mas para as taxas de desemprego, a urbanização e a dinâmica de classes. A sociologia ela é uma ciência que busca padrões e leis gerais de funcionamento da sociedade moderna. Já a antropologia, ela prefere o micro, ela mergulha nas particularidades. Para um antropólogo, o importante não é apenas que uma lei foi quebrada, mas entender a visão de mundo daquela pessoa, daquele povo. Ela utiliza o relativismo cultural para suspender o julgamento e compreender as práticas que, aos olhos do direito, podem parecer absurdas, mas que fazem sentido dentro de uma lógica cultural específica. Agora, onde esses três conceitos se encontram, onde essas áreas convergem, surgem disciplinas híbridas que são essenciais para o Estado moderno, como, por exemplo, Sociologia do Direito, estuda como as leis impactam a sociedade e se elas são realmente aplicadas na prática. A diferença, por exemplo, entre a lei no papel, que seria a Constituição, e a lei na vida. Já a antropologia jurídica, ela analisa diferentes povos, como por exemplo os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, possuem seus próprios sistemas de resolução de conflitos, que muitas vezes colidem com o direito estatal. Um exemplo disso seria a figura do Tuxaua. Uma das mediações do Tuxaua seria, por exemplo, o ritual Uaú-Pira, conhecido por muitos como o ritual da tucandeira. Para muitos, esse ritual ele é um rito de passagem para a vida adulta, do menino para a vida adulta, mas ele também é uma forma de demonstrar resistência, disciplina e respeito à hierarquia. Se um jovem dentro da comunidade desrespeita as normas, ele pode ser instigado coletivamente ou apenas pelo Tuxaua para passar pelo ritual e provar que possui temperança necessária para conviver naquele grupo. Outro exemplo prático desses três conceitos seria diante de uma ocupação de terra, por exemplo. O direito ele vê como uma invasão de propriedade. A sociologia ela vê como um movimento social fruto da desigualdade agrária. E a antropologia ela vê a relação ancestral e simbólica de um povo com aquele território. Diante dos fatos apresentados, agora eu vou apresentar um caso em específico onde a normativa jurídica ela não é aplicada devido a contextos antropológicos ou sociológicos. E este caso é o infanticídio indígena e a dignidade cultural desse povo, que embora o Código Penal brasileiro ele tipifique a infanticídio e o homicídio como crimes graves, o Judiciário e o Ministério Público frequentemente enfrentam casos em comunidades indígenas isoladas, onde essas práticas elas ocorrem por razões ritualísticas ou de sobrevivência da tribo, como em casos de má formação ou gêmeos em certas etnias. Dentro da nossa normativa jurídica, o artigo 121 do Código Penal, homicídio, ou o artigo 123, que seria para infanticídio, deveria ser aplicado, pois o direito à vida é uma cláusula pétrea constitucional do nosso país.
Agora, a questão antropológica desse fator, para certas etnias, a criança com má formação, seja por deficiência física ou neuropsicológica, ela é considerada como uma ameaça espiritual para aquele povo ou a subsistência do grupo. A aplicação da pena de prisão ao pai ou à mãe nesses contextos, ela é considerada inócua e desumana por antropólogos. O desfecho jurídico, que no caso seria a não aplicação da pena, em muitos desses casos o juiz aplica o artigo 26 do Código Penal da inimputabilidade ou o artigo 56 do Estatuto do Índio, que sugere que o indígena ele deve ser julgado considerando seu grau de integração. Na prática, o Estado muitas vezes deixa de punir o indivíduo para respeitar a sua autonomia cultural, entendendo que a norma penal branca ela não possui eficácia nem legitimidade sociológica naquele contexto específico. Agora, quando o Estado ele intervém? Bom, pela Constituição, o Estado brasileiro ele deve respeitar os costumes desses povos. No entanto, em casos de homicídio, a Polícia Federal ela costuma se intervir. Já a justiça moderna no Amazonas, ela tem tentado aplicar a antropologia jurídica, permitindo que o indígena ele cumpra penas alternativas dentro da própria comunidade sob supervisão do Tuxaua, que seria o líder dessa comunidade, entendendo que a prisão comum seria como um etnocídio para esse indivíduo. O etnocídio ele não será nada mais nada menos que a morte da identidade cultural desse indivíduo. Entretanto, em casos onde esse indígena ele sai de seu contexto cultural, de sua comunidade, ele sofrerá sim pena, pois existe uma extensão da lei penal. O Código Penal brasileiro ele adota o princípio da territorialidade. Isso significa que qualquer pessoa, seja indígena ou não, que cometa um crime em território nacional, ela está assim sujeita às leis brasileiras. Porém, existe o critério da imputabilidade, que seria a favor do indígena não integrado na sociedade. Se esse indígena ele possui dificuldade de compreender o caráter ilícito do ato devido às suas raízes culturais, o juiz ele pode solicitar uma perícia antropológica. Se essa perícia disser que ele não tinha como entender que aquilo era crime segundo a cultura dele, a pena pode ser reduzida ou ele pode ser considerado isento da pena, mas geralmente é encaminhado para medidas de proteção ou tratamento. Já se o indígena for integrado, se ele vive na cidade, fala português, vota e compreende perfeitamente as normas da sociedade não indígena, ele responde exatamente como qualquer outro cidadão. Para finalizar o conteúdo dado nesse vídeo, vou resumir de uma forma bem breve o conceito desses 3 tópicos apresentados hoje no conteúdo desse vídeo. O direito, ele nada mais é do que o conjunto de regras que regem uma sociedade, a sua aplicação na sociedade. A antropologia, ela estuda a cultura daquela sociedade, diferente da sociologia que estuda o comportamento. A sociologia, ela estuda os fatos sociais, é a ciência que estuda o comportamento daquela sociedade. E esses 3, eles, dentro do ramo jurídico, eles se regem de uma forma, pois o direito ele está constantemente se moldando para aquela sociedade e as mudanças culturais e sociológicas daquela sociedade. Por exemplo, no Afeganistão, as mulheres elas são obrigadas por lei a usarem a burca. E essa lei ela está constantemente se moldando. Antes, as mulheres elas eram obrigadas a usar o hijab. Agora, elas precisam usar a burca cobrindo todo o corpo, inclusive a região dos olhos. Diferente aqui no Brasil, que as mulheres elas não precisam, obviamente, usar a burca, porque no nosso contexto social e da nossa Constituição existe a laicidade do nosso país. Agora, outros exemplos da mudança do direito brasileiro e a sua adaptação ao seu contexto social é a criação da Lei Maria da Penha, que consiste em proteger toda mulher, independente de sua raça, classe, orientação sexual e religiosa. Agora também temos a Lei em Defesa da Honra, que não existe mais, onde consistia em o marido, caso ele cometesse feminicídio contra sua esposa, ele pudesse ser absolvido pelo júri
em defesa da honra, com o argumento de defender a sua honra. Dessa forma, eu finalizo o vídeo, agradeço a compreensão e estou disponível para responder dúvidas nos comentários. Abraço!